Sejam bem-vindos, alunos, até aí a mais uma aula, né, de biologia para você que vai prestar o concurso, você concurseiro que está se dedicando bastante aí, que quer atingir o seu objetivo, né, quer fazer o seu sonho se transformar em realidade. Nós estamos mais uma vez para te apoiar, né, estamos dando continuidade à aula de sistema, na verdade, circulatório, né, o tema da aula hoje, portanto, é de sistema circulatório, né, dando continuidade à questão aí de um ramo da biologia, que é a fisiologia, tá? Focamos o nosso curso na fisiologia humana, tá? Afinal, os cargos da polícia científica, eles exigem isso, né? No edital, principalmente, é cobrado. Então, você que é concurseiro, que é dedicado aí, que é antenado a essas questões, é só dar uma olhadinha, uma verificada no edital e com certeza vocês vão confirmar a informação que a professora está passando, que a fisiologia, tá? A parte de fisiologia e também de sistema circulatório é exigida, né? É um conhecimento que você precisa, você candidato precisa para exercer o cargo, né? E aí você precisa fazer as questões objetivas para ser aprovado. Então, o tema de hoje é sistema circulatório. Quando a gente pensa em sistema circulatório, o que a gente vai precisar saber, né, aluno? Vai precisar saber como é que é transportado o oxigênio, né, na nossa circulação, no nosso sangue, quais são as principais células que constituem o sangue e as suas funções e como acontece a questão da oxigenação em si, nos pulmões, né? Em relação ao coração, como que esse sangue, ele circula em todo o nosso corpo, tá? Então, onde que ele é oxigenado, quando ele está rico em CO2, né? Então, nós costumamos dizer que é um sangue venoso, para onde que ele vai? Porque ele precisa do oxigênio, né? Afinal, as nossas células, elas precisam do oxigênio para conseguir aí funcionar o seu metabolismo. Então, a aula de hoje basicamente é isso, como que se dá o transporte de oxigênio e também de nutrientes no corpo humano, tá? Então, vejamos na tela alguns conceitos bacanas de vocês saberem. Então, o sistema circulatório, ele é formado pelo coração e pelos vasos sanguíneos, tá? Quais são os principais vasos sanguíneos? As veias, as artérias e os capilares, tá? Então, ela tem como função a distribuição dos alimentos, tá? Como eu já disse a vocês, a distribuição do oxigênio e, além disso, a remoção de resíduos formados pelas atividades celulares, tá? Todo esse processo é realizado pelo sangue, tá? Então, todas essas substâncias percorrem aí pelo sangue. O sangue, portanto, é uma massa líquida contida no sistema circulatório, tá? Posteriormente a esses conceitos, nós conseguimos observar o quê? O sangue, ele é composto por 4 itens básicos, tá? Então, eu tenho o plasma, os glóbulos vermelhos, tá? São conhecidos também como hemácias ou eritrócitos, os glóbulos brancos, que são os leucócitos, e as plaquetas, que também são chamadas de trombócitos. Então, foi o que eu falei. A gente precisa saber quais são as principais células que são constituídas, né? Que o sangue é constituído e a sua função. Agora, o plasma, ele ocupa bastante volume, tá? No sangue. Ele é responsável aí em torno de 60% do volume sanguíneo. Os glóbulos vermelhos, que são as hemácias, eles são fundamentais para o transporte de gases. E os glóbulos brancos, né, são super importantes para a defesa do organismo e as plaquetas, né, que são os trombócitos, para a coagulação do sangue. Agora, fazendo aí um link, né, uma questão de relacionar para o nosso cotidiano, eu gostaria de destacar para vocês o seguinte, né? Por que é legal estudar essa parte da biologia, do sistema circulatório, do sangue? Para vocês entenderem, por exemplo, eu acredito que muitos de vocês já devem ter feito alguma vez na vida um exame de sangue, né? Então, essa aula, ela contribui aí
de maneira básica para o entendimento dessa questão do exame de sangue, né? Então, vocês sabem quais são as principais células que constituem sangue. Então, com certeza tem lá a questão dos leucócitos, né? Então, quando a gente vê que os leucócitos estão um pouco alterados ou muito alterados, já precisa ficar em sistema de alerta, né? Geralmente, quando os leucócitos estão em números muito grandes, né, no exame de sangue, pode ser um indício aí de algumas células principalmente cancerígenas. Então, é um mecanismo de defesa, né? Nós verificamos que os leucócitos são responsáveis pela defesa do organismo. Então, se ele é responsável pela defesa do organismo, se ele está em quantidade muito alta no sangue, significa que alguma coisa está normal, né? Então, a gente precisa ficar atento, precisa procurar um médico especialista, né? Então, comecem a fazer esse link. Em questão das hemácias, né? Outra questão aí do nosso cotidiano, geralmente pessoas que têm algum probleminha no sangue, uma queda muito grande de hemácia, né? Também precisa ficar em alerta. Quando a queda está muito grande, o que vai acontecer? Pode ser um indício de um processo anêmico, tá? Então, o que vai acontecer? Esses glóbulos vermelhos, eles são importantes porque eles ajudam no transporte de oxigênio. Quando eles estão muito baixos, quando eles estão muito alterados, a pessoa geralmente fica fraca, né? Se ela vai fazer exercício físico, ela fica com o músculo fadigado, não tem tanta disposição, né? Ela fica até um pouco branca ou amarelada, né? Então, é questão de vocês ficarem alertas em relação a isso. Então, isso diz respeito aos tipos de células do sangue, tá? E as plaquetas também são importantes, né? Imaginem quando vocês têm aí um ferimento, né? O que vai acontecer? Esse sangue, ele precisa coagular o mais rápido possível, né? Porque senão o sangue vai vazar ali de uma maneira que você vai perder muito sangue. E aí que se dá a importância das plaquetas na constituição das células sanguíneas, correto? Temos uma imagem bem bacana, bem sintética para vocês observarem aí. Então, um plasma sanguíneo, né? Os glóbulos brancos e as plaquetas e as hemácias. Então, vocês conseguem observar que a proporção de plasma em relação aos glóbulos brancos, em relação às plaquetas e às hemácias é muito diferente, né? Ela realmente ocupa aí em torno ou mais de 60% do volume sanguíneo, né? E aí ao lado eu tenho algumas células típicas do sangue, né? Então tem as hemácias em vermelhinho, os monócitos, as plaquetas, os eosinófilos, os linfócitos, os neutrófilos e os basófilos. Então são células aí muito importantes na constituição do sangue, tá? Próximo slide, nós temos o coração, né? O coração é um órgão, obviamente, é um órgão muscular e oco, tá? Cujo músculo é denominado miocárdio, tá? Então, portanto, aluno, o músculo do coração é chamado de miocárdio. Como é que vai ser constituído esse coração? Ele vai ser tetracavitário, tá? Então, vai possuir 4 cavidades cardíacas, sendo 2 átrios e 2 ventrículos. E os movimentos cardíacos são a sístole, que é a contração, e a diástole, que é o relaxamento, tá? Então, voltando aqui para mim, o que é legal de saber em relação ao coração, né? O coração, obviamente, é um órgão muscular. Por que ele é muscular, professora? Porque, gente, a gente precisa do sangue, né? Então, o sangue precisa ser espalhado, distribuído para o corpo todo. Então, ele vai... O que vai acontecer? Queria também falar para vocês, questão cobrada em prova. Olha que coisa mais simples, né? Em relação ao sistema circulatório, em relação ao coração. Eles costumam cobrar a questão do processo de diástole e de sístole, tá? Então, a sístole é a contração do coração. A diástole é quando ele relaxa, tá? Então, como ele é um órgão muscular e como ele precisa distribuir o sangue para o corpo e oxigenar, né? Então, ele precisa ficar nesse movimento de contração, de relaxamento, né? Contrai, relaxa, contrai, relaxa. Então, o processo de contração é a sístole, tá? Então, anotem aí, eu peço para vocês fazerem até grifar aí, se for o caso, tá? Então, o que é a sístole, professora? Sístole é um movimento de contração
do coração, tá? E a diástole é o processo de relaxamento do coração. Outra coisa bacana de vocês fazerem a conexão é o seguinte: nós sabemos que alguns animais, alguns seres vivos, têm um coração diferente, né? Então, anfíbios, répteis, por exemplo, e peixes, não tinham um coração tetracavitário, né? Tinham um coração bicavitário ou tricavitário. Já nós, né, mamíferos e seres humanos, especificamente, temos o coração constituído de 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos, tá? Um átrio que vai ser esquerdo, um átrio que vai ser direito, um ventrículo que vai ser esquerdo e um ventrículo que vai ser direito. Cada um vai ter essa função. Nós vamos ver já as especificidades dessas cavidades, o que acontece nessas cavidades, correto? Então, vamos lá ver a ilustração dos átrios e dos ventrículos, tá? Vamos ver na tela essa questão, essa imagem do coração, tá? Então, os átrios, o que eles vão fazer? Se vocês forem observar depois aí, na ilustração, os átrios, eles vão receber, tá? Eles vão receber o sangue das veias. Eles vão receber o sangue das veias. Já os ventrículos vão expulsar o sangue do coração através das artérias, tá? Os lados direito e esquerdo não vão se comunicar entre si. Portanto, a circulação vai ser completa, não vai acontecer a mistura de sangue venoso com o sangue arterial. O lado direito é o sangue venoso, tá? Rico em CO2. O lado esquerdo é o sangue arterial, que é rico em oxigênio. Então, na ilustração, nós temos aí o átrio direito e o ventrículo direito, representado em azul, né? Esse azul representa aí, de maneira didática, o sangue pobre em oxigênio. E o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, mais avermelhado, representam um sangue um pouco mais oxigenado, oxigenado, correto? Então, nós temos algumas setas indicando o corpo, o pulmão. Então, o importante é vocês saberem o seguinte: os átrios vão receber o sangue das veias, tá? E os ventrículos vão expulsar o sangue do coração através das artérias. Vamos ver as estruturas dos vasos sanguíneos? Os vasos sanguíneos, né? Então, eles são estruturas formadas por tecido conjuntivo e muscular e vão possuir a função de conduzir o sangue pelo organismo, tá? Então, eles podem ser de quais tipos, professora? Eles podem ser as veias, as artérias e os capilares, tá? Então, presta atenção aqui. Outra coisa que eu quero destacar, uma dica bacana para você, concurseiro. Questão de prova também, ó. Sistema circulatório é uma questão muito cobrada em prova, tá? Gostaria de dizer isso para vocês. Primeiramente, é uma coisa que vocês precisam saber aí na ponta do lápis, tá? Tudo direitinho. Então, quais são os vasos sanguíneos? São as veias, tá? Que eu coloquei aí para vocês, as artérias e os capilares. O que vai diferi-los, tá? Vai ser que o que vai diferir basicamente? A espessura deles, tá? Então, vocês precisam ficar atentos à espessura das veias, dos capilares e das artérias, tá? Então, vamos ver a questão das veias, tá? Se elas podem diminuir e quais estruturas elas vão formar. Vamos ver na tela a imagem. As veias são vasos de paredes finas, tá? São paredes finas, gente, que conduzem o sangue de diversas partes do organismo para o coração, tá? Podem se ramificar e se transformar em vênulas. Na imagem, nós vemos aí que ela é constituída pelo tecido conjuntivo, tá? Tem um tecido muscular liso e um endotélio, a veia. Então, o que é bacana de você, aluno, saber? Olha, professora, eu sei que o sistema circulatório é formado, né, por diversos vasos sanguíneos, tá? Até aí, tranquilo. Quais são os vasos sanguíneos, né? Eu tenho as veias. Ó, professora, eu sei que existem as veias. As veias, elas são caracterizadas pelo quê? Elas possuem paredes finas, tá? Veias possuem paredes finas e elas podem se ramificar em estruturas menores que são chamadas de vênulas, tá? E o que elas fazem? Qual que é a sua principal função? Conduzir o sangue para o coração, tá? Fiquem atentos a isso.
Depois, vem as artérias. As artérias são vasos de paredes grossas, tá? Paredes espessas, de parede espessa. O que ela vai fazer? Ela vai conduzir o sangue do coração para as diversas partes do organismo. E elas podem se ramificar e se transformar em arteríolas, tá? Na imagem, novamente, tem o tecido conjuntivo, o tecido muscular liso, o endotélio e as células endoteliais. Então, vejam as diferenças de veias e artérias, tá? As artérias, elas levam o sangue do coração para o corpo. As veias trazem o sangue do corpo para o coração. Veias são mais finas, possuem em sua constituição paredes bem finas e podem se ramificar, formar vênulas, tá? E as artérias são mais grossas, possuem as paredes espessas, tá? E aí elas podem se ramificar e formar estruturas um pouquinho menores, tá? Que são chamadas de arteríolas. Já os capilares sanguíneos, o que eles fazem? Eles são vasos de diâmetro reduzido e constituem as últimas ramificações das arteríolas e das vênulas, né? Colocam em comunicação o sistema arterial e venoso. Então, eu tenho o capilar bem fininho, ele tem o endotélio e as células endoteliais. Então, o capilar sanguíneo, o que vai acontecer? Ele vai ser como se fosse os alvéolos pulmonares, né? Eles são as últimas ramificações, eles são as unidades menores, tá? E eles são importantes para comunicar o sistema arterial, tá? O sistema rico em oxigênio com o sistema venoso, tá? Que é o sistema pobre em oxigênio e, portanto, rico em CO2, rico em dióxido de carbono. Agora, o que vai acontecer? Vou pedir para vocês prestarem atenção em mim, depois a gente lê, porque senão fica um pouco confuso. A gente vai verificar o seguinte: o sistema circulatório tem a função de oxigenar o nosso corpo e transportar nutrientes, tá? Além de fazer aí o transporte de algumas excretas, né, do metabolismo. Nós vamos observar que ele tem uma circulação que é pequena e uma grande circulação, tá? Então, eu tenho a pequena circulação e a grande circulação. O que vai acontecer? Nessas definições que eu vou mostrar para vocês, nós vamos ver o que funciona na pequena circulação e na grande circulação. Tá? Então, vejamos o que acontece na pequena circulação, que é a circulação que ocorre no pulmão, tá? A circulação pulmonar, ou pequena circulação, tem como função a descarboxilação do sangue. Ou seja, né, esse nome complicado aí, nada mais é do que a liberação do CO2. E também a oxigenação nos pulmões, tá? Essa circulação começa com a saída do sangue do ventrículo direito pela artéria pulmonar, passagem do sangue pelos pulmões, então vai acontecer a hematose pulmonar e o retorno do sangue ao coração, tá? Através do átrio esquerdo, através das veias pulmonares. Então, vamos ver se tem alguma ilustração. Tá, e a circulação sistêmica. Então, vamos ler as duas e aí a gente já explica de maneira mais fácil. A circulação sistêmica é chamada de grande circulação, tá? Então, ela tem como função a distribuição de oxigênio e nutrientes por todas as células do organismo. O sangue arterial sai do ventrículo esquerdo pela artéria aorta para todo o corpo e retorna ao coração pelo átrio direito, rico em CO2 e pobre em oxigênio, pela veia cava superior da parte superior do corpo, da cabeça, tá? Só retomando aqui, deixa eu ver. Pelo átrio direito, rico em CO2 e pobre em oxigênio. Pela veia cava inferior, na parte inferior do corpo, e pela veia cava superior, da parte superior do corpo da cabeça. Aí volta para a professora aqui. Deixa eu tomar um copinho de água, peraí. Professora, tô confuso. Não entendi nada, né? Tem muita informação aí, eu não entendi como é que funciona. Primeira coisa,
pequena e grande circulação são dois processos que acontecem ao mesmo tempo, tá? Então, preciso oxigenar, depois o sangue perde o oxigênio e ele fica rico em CO2, e aí eu preciso oxigenar novamente. Então, o que vai acontecer? Imaginem só, eu tenho sangue circulando no corpo até as extremidades, esse sangue fica pobre em oxigênio e ele precisa voltar para os pulmões para se oxigenar, tá? Lembrando que essa oxigenação vai acontecer pelo processo chamado de hematose, tá? Através dos alvéolos pulmonares. Então, o sangue que é venoso, o sangue que é rico em CO2, ele vai chegar em qual cavidade do corpo? Né? Do coração, na verdade. Ele vai chegar, o sangue venoso vai chegar no átrio direito e vai para o ventrículo direito. Do ventrículo direito, ele vai para o pulmão para ser oxigenado, ok? E aí, ele vai ser posteriormente distribuído para o corpo, ok? E aí ele vai passar então, ele vai ser oxigenado no pulmão, vai para o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo e é distribuído pela aorta para todo o corpo, tá bom? Vamos ver a ilustração aqui para vocês. Alguns conceitos para finalizar. Então, eu tenho, na estrutura dos corações, eu tenho as artérias coronárias ou os vasos jugulares, tá? As artérias que levam o sangue ao miocárdio, tá? O miocárdio, que é o músculo do coração, né? E leva os nutrientes e oxigênio para o próprio coração, chamam-se coronárias, tá? Então, as artérias que levam o sangue ao miocárdio para o próprio coração chamam-se coronárias. E os vasos sanguíneos que levam o sangue do coração para a cabeça chamam-se de jugulares, tá? E aí, aqui está a ilustração bem bacana para vocês. Eu tenho então a ilustração, eu tenho a parte que está em azul, que é o sangue venoso, e a parte vermelha, que é o sangue arterial, que é rico em oxigênio, tá? Então, em cima, que é o pulmão, tá? Tá indicado o pulmão, vai acontecer a pequena circulação, ou circulação pulmonar. Embaixo vai ocorrer a grande circulação, ou circulação sistêmica, né? Que vai para o corpo inteiro. Indo para um próximo resumo, também, né? Um pouco análogo, tenho aí também, ó, eu tenho a parte em azul, que é pobre em oxigênio, e a parte vermelha, que é rica em oxigênio. Vejam lá, uma curiosidade, que no pulmão está bem avermelhado. Por quê? Porque acontece o processo de hematose, acontece as trocas gasosas nos alvéolos pulmonares, tá? E aí, eu tenho o resumo da pequena circulação, tá? Lembrando que esse sangue vem do corpo, chega no átrio direito e aí ele vai no ventrículo direito, ok? Ele vai se direcionar para os pulmões, tá? E aí esse caminho do ventrículo direito do coração até os pulmões, ele percorre a artéria pulmonar, ok? Oxigenou nos pulmões, oxigenou nos alvéolos, sai pelas veias pulmonares e vai para o coração, ok? Entra no átrio esquerdo, isso acontece a pequena circulação. Depois a grande circulação, saiu lá do átrio esquerdo, né, que acabou de sair do pulmão, do átrio esquerdo vai para o ventrículo esquerdo, tá? E é distribuído através da aorta para todo o corpo, ok? E aí eu tenho depois a passagem desse sangue pelas veias cavas, né? Chega pelo coração, pelo átrio direito. Já é a questão do sangue pobre em oxigênio. Ah, tá. Então, síntese de tudo, gente, aqui dessa questão de oxigenação. Como é que a gente respira, né? Faz o processo de inspiração, o oxigênio entra, tá? Então, o que acontece? Quando o sangue está muito pobre em oxigênio, ele precisa se oxigenar. Ok, precisa passar pelos pulmões. Então, o sangue está circulando, ele vai chegar pelo átrio direito, vai pelo ventrículo direito, ok? Passa pelas artérias pulmonares e oxigena no pulmão. Saiu do pulmão, vai para as veias pulmonares e vai para o átrio esquerdo do coração. Do átrio esquerdo do coração vai para o ventrículo esquerdo. Do ventrículo esquerdo sai pela aorta, tá? Muita gente já ouviu falar da aorta. Então, o sangue quando sai pela aorta, que é uma artéria, uma das artérias principais do coração,
lembrando que a artéria tem aí a camada espessa, uma parede grossa, ele é bombeado, tá? Tá acontecendo todo o processo de sístole e de diástole. Então, essa artéria, esse vaso, ele precisa ser forte, tá? Para ele não estourar. E para ele sair com muita pressão para o corpo inteiro, tá? Então, façam essa conexão. Esse sangue, ele precisa ser distribuído para todo o corpo. Então, por isso que ele sai pelas artérias, tá? Para sair com muita pressão e ser distribuído de maneira uniforme. Quando ele chega no coração, ele vem pelas veias, que são um pouco mais finas, tá? Porque ele chega com a pressão um pouco baixa, tá? E aí, imagine se ele chega com uma pressão tão grande, né? Vai estourar as estruturas do coração. Para finalizar, quando a gente estuda o sistema circulatório, a gente dá uma olhadinha no sistema linfático, tá? Então, o sistema linfático, ele está ligado também à defesa do organismo, tá? Então, uma coisa bem tranquilinha para vocês. Como é que funciona a circulação linfática? Vejamos na tela. O sistema linfático inclui medula óssea, tá? Os nódulos linfáticos ou linfonodos, ou gânglios linfáticos, os vasos e capilares linfáticos, que é importante, né? Que são importantes para o transporte da linfa, né? Que é aí a parte líquida desse sistema linfático, a parte líquida da circulação sanguínea. Então, é um líquido que é rico em anticorpos. E os órgãos como amidas, adenoides, baço e timo são ricos em linfócitos. Então, ele constitui, né, a circulação linfática constitui via acessória, pela qual líquidos podem fluir dos espaços intersticiais, tá? Os espaços entre as células para o sangue e vice-versa. Podem remover proteínas, armazenam e transportam linfócitos que combatem infecções e doenças e é importantíssimo para a defesa do organismo, tá? Então, lembrando que eu falei para vocês o seguinte, né? Temos a questão dos leucócitos, temos a questão da circulação linfática, né? Porque senão ocorre muito acúmulo de líquido no nosso corpo e ele distribui algumas células importantes para a defesa do organismo, tá? Geralmente tem algumas pessoas que têm uma propensão, né? Tem algum câncer linfático e aí a gente já consegue associar esse tipo de estudo do sistema circulatório, tá? Por quê? Se tem um câncer, né, uma doença no sistema linfático, alguma coisa está errada, porque o sistema linfático é importante para a defesa do organismo, então ele não vai funcionar de maneira correta, tá? Então fiquem atentos para esses detalhes. Finalizando a aula, vamos fazer algumas questões, tá? Candidato preparado, tá? Tem que ser aprovado e tem que fazer questão. Questão número 1. Sabemos que o sangue é composto por uma porção líquida, que é chamado de plasma, e algumas células e fragmentos celulares. Esse sangue circula sempre dentro dos vasos sanguíneos, caracterizando um sistema circulatório fechado. A respeito dos vasos sanguíneos, marque a alternativa incorreta. Aluno, concurseiro, presta atenção na questão, leia devagar. A questão quer saber a alternativa incorreta e não a alternativa correta. Vejamos lá. Alternativa A. As artérias levam o sangue do coração para outras partes do corpo. Bom, aparentemente está certa. Vamos ver se a professora não está distraída. Alternativa B. Os vasos sanguíneos de diâmetro microscópico são chamados de capilares sanguíneos. Ok. C. As veias são vasos sanguíneos responsáveis por levar o sangue de diversas partes do corpo para o coração. Alternativa D. As artérias apresentam parede relativamente fina quando comparadas às das veias, né? Bom, um absurdo essa alternativa, né? Ao contrário, as artérias possuem parede espessa, possuem parede grossa, porque precisam bombear o sangue que já está oxigenado do pulmão para o corpo inteiro, né? Então, não possui parede fina. A alternativa E, as paredes das artérias e veias são constituídas por 3 camadas de tecidos denominadas túnicas, tá? São túnicas, exatamente. Portanto, a alternativa correta é a alternativa D. As artérias apresentam parede relativamente fina quando comparadas às das veias, tá? Ela é correta
prestem atenção, não é porque essa afirmação está correta, tá? É porque ela corresponde ao que a questão pede. Então, ele está pedindo para marcar a alternativa incorreta, tá? Então, essa está incorreta, então vocês vão assinalar a alternativa D. Questão número 2. Na rede linfática, percebemos em alguns pontos estratégicos do corpo estruturas com um aspecto esponjoso que possuem a função de identificar e destruir substâncias estranhas. Marca a alternativa que indica corretamente o nome dessas estruturas, tá? Então, quando a gente pensar em rede linfática, já pensa em linfonodo, tá? A linfa é um líquido que circula no sistema linfático. Os linfócitos são células sanguíneas específicas, tá? As línguas não tem nada a ver com essa questão do aspecto esponjoso e o baço é um órgão que está interligado, mas, na verdade, essa questão pediu uma coisa um pouco mais específica, tá? Então, a questão correta é a alternativa C. E número 3, em relação à circulação humana, é incorreto afirmar, né? Perceba, concurseiro, que eles adoram pegar, né? Adoram fazer pegadinhas, né? Então, é incorreto, né? Alternativa A, todo vaso que sai do coração é artéria. Alternativa B, todo vaso que chega ao coração é veia. Alternativa C, todo sangue que chega ao coração é sangue venoso. Alternativa D, o sangue rico em oxigênio é o arterial. Alternativa E, o sangue venoso passa do átrio direito para o ventrículo direito. Questão, né? Vocês têm que assinalar a alternativa C. Todo o sangue que chega ao coração é sangue venoso, né? A questão da alternativa A, todo vaso que sai do coração é artéria, sim, por causa da pressão, né, do bombeamento do sangue para o corpo. Alternativa B, todo vaso que chega ao coração é veia. Abordei bastante isso na aula. O sangue rico em oxigênio é o arterial, correto. E o sangue pobre em oxigênio é o venoso. E o sangue venoso passa do átrio direito para o ventrículo direito, tá? Para posteriormente ser oxigenado no pulmão. E aí, portanto, vocês devem assinalar a alternativa C. Todo sangue que chega ao coração é sangue venoso. Não, gente. O sangue, ele não é totalmente venoso, tá? Ele é pobre em CO2, mas ele tem um pouquinho de oxigênio. Então, vamos tomar cuidado com essas generalizações, tá? Então, matéria bacana de estudar, prestem atenção, sejam dedicados, tá? Mais uma vez, façam os exercícios. Se houver qualquer dúvida, revejam as aulas, revejam os detalhes para vocês conseguirem a aprovação, tá bom? Bons estudos e até a próxima aula. Ventrículo esquerdo, tá? E é distribuído através da aorta para todo o corpo, ok? E aí eu tenho depois a passagem desse sangue pelas veias cavas, né? Chega pelo coração, pelo átrio direito. Já é a questão do sangue pobre em oxigênio. Ah, tá. Então, síntese de tudo, gente, aqui dessa questão de oxigenação. Como é que a gente respira, né? Faz o processo de inspiração, o oxigênio entra, tá? Então, o que acontece? Quando o sangue está muito pobre em oxigênio, ele precisa se oxigenar. Ok, precisa passar pelos pulmões. Então, o sangue está circulando, ele vai chegar pelo átrio direito, vai pelo ventrículo direito, ok? Passa pelas artérias pulmonares e oxigena no pulmão. Saiu do pulmão, vai para as veias pulmonares e vai para o átrio esquerdo do coração. Do átrio esquerdo do coração vai para o ventrículo esquerdo. Do ventrículo esquerdo sai pela aorta, tá? Muita gente já ouviu falar da aorta. Então, o sangue quando sai pela aorta, que é uma artéria, uma das artérias principais do coração, lembrando que a artéria tem aí a camada espessa, uma parede grossa, ele é bombeado, tá? Tá acontecendo todo o processo de sístole e de diástole. Então, essa artéria, esse vaso, ele precisa ser forte, tá? Para ele não estourar. E para ele sair com muita pressão
para o corpo inteiro, tá? Então façam essa conexão. Esse sangue ele precisa ser distribuído para todo o corpo, então por isso que ele sai pelas artérias, tá? Para sair com muita pressão e ser distribuído de maneira uniforme. Quando ele chega no coração, ele vem pelas veias, que são um pouco mais finas, tá? Porque ele chega com a pressão um pouco baixa, tá? E aí, imagine se ele chega com uma pressão tão grande, né? Vai estourar as estruturas do coração. Para finalizar, quando a gente estuda o sistema circulatório, a gente dá uma olhadinha no sistema linfático, tá? Então, o sistema linfático, ele tá ligado também à defesa do organismo, tá? Então, uma coisa bem tranquilinha para vocês. Como é que funciona a circulação linfática? Vejamos na tela. O sistema linfático inclui medula óssea, tá? Os nódulos linfáticos ou linfonodos, ou gânglios linfáticos, os vasos e capilares linfáticos, que é importante, né? Que são importantes para o transporte da linfa, né? Que é aí a parte líquida desse sistema linfático, a parte líquida da circulação sanguínea. Então, é um líquido que é rico em anticorpos. E os órgãos como amígdalas, adenoides, baço e timo são ricos em linfócitos. Então, ele constitui, né, a circulação linfática constitui via acessória pela qual líquidos podem fluir dos espaços no coração. A diástole é quando ele relaxa, tá? Então, como ele é um órgão muscular e como ele precisa distribuir o sangue para o corpo e oxigenar, né? Então, ele precisa ficar nesse movimento de contração, de relaxamento, né? Contrai, relaxa, contrai, relaxa. Então, o processo de contração é a sístole, tá? Então, anotem aí, eu peço para vocês fazerem até grifar aí, se for o caso, tá? Então, o que é a sístole, professora? Sístole é um movimento de contração do coração, tá? E a diástole é o processo de relaxamento do coração. Outra coisa bacana de vocês fazerem a conexão é o seguinte: nós sabemos que alguns animais, alguns seres vivos, têm um coração diferente, né? Então, anfíbios, répteis, por exemplo, e peixes, não tinham um coração tetracavitário, né? Tinham um coração bicavitário ou tricavitário. Já nós, né, mamíferos e seres humanos, especificamente, temos o coração constituído de 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos, tá? Um átrio que vai ser esquerdo, um átrio que vai ser direito, um ventrículo que vai ser esquerdo e um ventrículo que vai ser direito. Cada um vai ter a sua função. Nós vamos ver já as especificidades dessas cavidades, o que acontece nessas cavidades, correto? Então, vamos lá ver a ilustração dos átrios e dos ventrículos, tá? Vamos ver na tela essa questão, essa imagem do coração, tá? Então, os átrios, o que eles vão fazer? Se vocês forem observar depois aí, na ilustração, os átrios, eles vão receber, tá? Eles vão receber o sangue das veias. Eles vão receber o sangue das veias. Já os ventrículos vão expulsar o sangue do coração através das artérias, tá? Os lados direito e esquerdo não vão se comunicar entre si. Portanto, a circulação vai ser completa, não vai acontecer a mistura de sangue venoso com o sangue arterial. O lado direito é o sangue venoso, tá? Rico em CO2. O lado esquerdo é o sangue arterial, que é rico em oxigênio. Então, na ilustração, nós temos aí o átrio direito e o ventrículo direito, representado em azul, né? Esse azul representa aí, de maneira didática, o sangue pobre em oxigênio. E o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, mais avermelhado, representam um sangue um pouco mais oxigenado, oxigenado, correto? Então, nós temos algumas setas indicando o corpo, o pulmão. Então, importante vocês saberem o seguinte: então, ele precisa ficar nesse movimento de contração, de relaxamento, né? Contrai, relaxa, contrai, relaxa. Então, o processo de contração é a sístole, tá? Então, anotem aí, eu peço para vocês fazerem até grifar aí, se for o caso, tá? Então, o que é a sístole, professora? Sístole é um movimento de contração do coração, tá? E a diástole é o processo de
relaxamento do coração. Outra coisa bacana de vocês fazerem a conexão é o seguinte: nós sabemos que alguns animais, alguns seres vivos têm um coração diferente, né? Então, anfíbios, répteis, por exemplo, e peixes, não tinham um coração tetracavitário, né? Tinham um coração bicavitário ou tricavitário. Já nós, né, mamíferos e seres humanos especificamente, temos o coração constituído de 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos, tá? Um átrio que vai ser esquerdo, um átrio que vai ser direito, um ventrículo que vai ser esquerdo e um ventrículo que vai ser direito. Cada um vai ter a sua função. Nós vamos ver já as especificidades dessas cavidades, o que acontece nessas cavidades, correto? Então, vamos lá ver a ilustração dos átrios e dos ventrículos, tá? Vamos ver na tela essa questão, essa imagem do coração, tá? Então, os átrios, o que eles vão fazer? Se vocês forem observar depois aí, na ilustração, os átrios, eles vão receber, tá? Eles vão receber o sangue das veias. Eles vão receber o sangue das veias. Já os ventrículos vão expulsar o sangue do coração através das artérias, tá? Os lados direito e esquerdo não vão se comunicar entre si. Portanto, a circulação vai ser completa, não vai acontecer a mistura de sangue venoso com o sangue arterial. O lado direito é o sangue venoso, tá? Rico em CO2. O lado esquerdo é o sangue arterial, que é rico em oxigênio. Então, na ilustração, nós temos aí o átrio direito e o ventrículo direito, representado em azul, né? Esse azul representa aí, de maneira didática, o sangue pobre em oxigênio. E o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, mais avermelhado, representam um sangue um pouco mais oxigenado, oxigenado, correto? Então, nós temos algumas setas indicando o corpo, o pulmão. Então, importante vocês saberem o seguinte: os átrios vão receber o sangue das veias, tá? E os ventrículos vão expulsar o sangue do coração através das artérias. Vai acontecer pelo processo chamado de hematose, tá? Através dos alvéolos pulmonares. Então, o sangue que é venoso, o sangue que é rico em CO2, ele vai chegar em qual cavidade do corpo? Né? Do coração, na verdade. Ele vai chegar, o sangue venoso vai chegar no átrio direito e vai para o ventrículo direito. Do ventrículo direito, ele vai para o pulmão para ser oxigenado, ok? E aí, ele vai ser posteriormente distribuído para o corpo, ok? E aí ele vai passar então, ele vai ser oxigenado no pulmão, vai para o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo e é distribuído pela aorta para todo o corpo, tá bom? Vamos ver a ilustração aqui para vocês. Alguns conceitos para finalizar. Então, eu tenho, na estrutura dos corações, eu tenho as artérias coronárias ou os vasos jugulares, tá? As artérias que levam o sangue ao miocárdio, tá? O miocárdio, que é o músculo do coração, né? E leva os nutrientes e oxigênio para o próprio coração, chamam-se coronárias, tá? Então, as artérias que levam o sangue ao miocárdio para o próprio coração chamam-se coronárias. E os vasos sanguíneos que levam o sangue do coração para a cabeça chamam-se de jugulares, tá? E aí, aqui está a ilustração bem bacana para vocês. Eu tenho então a ilustração, eu tenho a parte que está em azul, que é o sangue venoso, e a parte vermelha, que é o sangue arterial, que é rico em oxigênio, tá? Então, em cima, que é o pulmão, tá? Tá indicado o pulmão, vai acontecer a pequena circulação, ou circulação pulmonar. Embaixo vai ocorrer a grande circulação, ou circulação sistêmica, né? Que vai para o corpo inteiro. Indo para um próximo resumo, também, né? Um pouco análogo, tenho aí também, ó, eu tenho a parte em azul, que é pobre em oxigênio, e a parte vermelha, que é rica em oxigênio. Vejam lá, uma curiosidade, que no pulmão está bem avermelhado. Por quê? Porque acontece o processo de hematose, acontece as trocas gasosas nos alvéolos pulmonares, tá?
E aí eu tenho o resumo da pequena circulação, tá? Lembrando que esse sangue vem do corpo, chega no átrio direito e aí ele vai no ventrículo direito, ok? Ele vai se direcionar para os pulmões, tá? E aí esse caminho do ventrículo direito do coração até os pulmões, ele percorre a artéria pulmonar, ok? Oxigenou nos pulmões, oxigenou nos alvéolos, sai, marque a alternativa incorreta. Aluno, concurseiro, presta atenção na questão, leia devagar. A questão quer saber a alternativa incorreta e não a alternativa correta. Vejamos lá. Alternativa A, as artérias levam o sangue do coração para outras partes do corpo. Bom, aparentemente está certa. Vamos ver se a professora não está distraída. Alternativa B, os vasos sanguíneos de diâmetro microscópico são chamados de capilares sanguíneos. Ok. C, as veias são vasos sanguíneos responsáveis por levar o sangue de diversas partes do corpo para o coração. Alternativa D, as artérias apresentam parede relativamente fina quando comparadas às das veias, né? Bom, um absurdo essa alternativa, né? Ao contrário, as artérias possuem parede espessa, possuem parede grossa, porque precisam bombear o sangue que já está oxigenado do pulmão para o corpo inteiro, né? Então, não possui parede fina. A alternativa E, as paredes das artérias e veias são constituídas por 3 camadas de tecidos denominadas túnicas, tá? São túnicas, exatamente. Portanto, a alternativa correta é a alternativa D. As artérias apresentam parede relativamente fina quando comparadas às das veias, tá? Ela é correta porque, prestem atenção, não é porque essa afirmação está correta, tá? É porque ela corresponde ao que a questão pede. Então, ele está pedindo para marcar a alternativa incorreta, tá? Então, essa está incorreta, então vocês vão assinalar a alternativa D. Questão número 2. Na rede linfática, percebemos em alguns pontos estratégicos do corpo estruturas com um aspecto esponjoso que possuem a função de identificar e destruir substâncias estranhas. Marca a alternativa que indica corretamente o nome dessas estruturas, tá? Então, quando a gente pensar em rede linfática, já pensa em linfonodo, tá? A linfa é um líquido que circula no sistema linfático. Os linfócitos são células sanguíneas específicas, tá? As ínguas não tem nada a ver com essa questão do aspecto esponjoso e o baço é um órgão que está interligado, mas, na verdade, essa questão pediu uma coisa um pouco mais específica, tá? Então, a questão correta é a alternativa C. E número 3, em relação à circulação humana, é incorreto afirmar, né? Perceba, concurseiro, que eles adoram pegar, né? Adoram fazer pegadinhas, né? Então, é incorreto muscular e oco, tá? Cujo músculo é denominado miocárdio, tá? Então, portanto, aluno, o músculo do coração é chamado de miocárdio. Como é que vai ser constituído esse coração? Ele vai ser tetracavitário, tá? Então, vai possuir 4 cavidades cardíacas, sendo 2 átrios e 2 ventrículos. E os movimentos cardíacos são a sístole, que é a contração, e a diástole, que é o relaxamento, tá? Então, voltando aqui para mim, o que é legal de saber em relação ao coração, né? O coração, obviamente, é um órgão muscular. Por que ele é muscular, professora? Porque, gente, a gente precisa do sangue, né? Então, o sangue precisa ser espalhado, distribuído para o corpo todo. Então, ele vai... O que vai acontecer? Queria também falar para vocês... Questão cobrada em prova, olha que coisa mais simples, né? Em relação ao sistema circulatório, em relação ao coração. Eles costumam cobrar a questão do processo de diástole e de sístole, tá? Então, a sístole é a contração do coração. A diástole é quando ele relaxa, tá? Então, como ele é um órgão muscular e como ele precisa distribuir o sangue para o corpo e oxigenar, né? Então, ele precisa
ficar nesse movimento de contração, de relaxamento, né? Contrai, relaxa, contrai, relaxa. Então, o processo de contração é a sístole, tá? Então, anotem aí, eu peço para vocês fazerem até grifar aí, se for o caso, tá? Então, o que é a sístole, professora? Sístole é um movimento de contração do coração, tá? E a diástole é o processo de relaxamento do coração. Outra coisa bacana de vocês fazerem a conexão é o seguinte: nós sabemos que alguns animais, alguns seres vivos, têm um coração diferente, né? Então, anfíbios, répteis, por exemplo, e peixes, não tinham um coração tetracavitário, né? Tinham um coração bicavitário ou tricavitário. Já nós, né, mamíferos e seres humanos, especificamente, temos o coração constituído de 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos, tá? Um átrio que vai ser esquerdo, um átrio que vai ser direito, um ventrículo que vai ser esquerdo e um ventrículo que vai ser direito. Cada um vai ter essa função. Nós vamos ver já as especificidades dessas cavidades, o que acontece nessas cavidades, correto? Então, vamos lá ver a ilustração dos átrios e dos ventrículos, tá? Vamos ver na tela essa questão, essa imagem do coração, tá? Então, os átrios, o que eles vão fazer? Se vocês forem observar depois aí, na ilustração, os átrios, eles perdem muito sangue e é aí que se dá a importância das plaquetas na constituição das células sanguíneas, correto? Temos uma imagem bem bacana, bem sintética para vocês observarem aí. Então, o plasma sanguíneo, né? Os glóbulos brancos e as plaquetas e as hemácias. Então, vocês conseguem observar que a proporção de plasma em relação aos glóbulos brancos, em relação às plaquetas e às hemácias é muito diferente, né? Ela realmente ocupa aí em torno ou mais de 60% do volume sanguíneo, né? E aí ao lado eu tenho algumas células típicas do sangue, né? Então tem as hemácias em vermelhinho, os monócitos, as plaquetas, os eosinófilos, os linfócitos, os neutrófilos e os basófilos. Então são células aí muito importantes na constituição do sangue, tá? Próximo slide, nós temos o coração, né? O coração é um órgão, obviamente, é um órgão muscular e oco, tá? Cujo músculo é denominado miocárdio, tá? Então, portanto, aluno, o músculo do coração é chamado de miocárdio. Como é que vai ser constituído esse coração? Ele vai ser tetracavitário, tá? Então, vai possuir 4 cavidades cardíacas, sendo 2 átrios e 2 ventrículos. E os movimentos cardíacos são a sístole, que é a contração, e a diástole, que é o relaxamento, tá? Então, voltando aqui para mim, o que é legal de saber em relação ao coração, né? O coração, obviamente, é um órgão muscular. Por que ele é muscular, professora? Porque, gente, a gente precisa do sangue, né? Então, o sangue precisa ser espalhado, distribuído para o corpo todo. Então, ele vai... O que vai acontecer? Queria também falar para vocês, questão cobrada em prova. Olha que coisa mais simples, né? Em relação ao sistema circulatório, em relação ao coração. Eles costumam cobrar a questão do processo de diástole e de sístole, tá? Então, a sístole é a contração do coração. A diástole é quando ele relaxa, tá? Então, como ele é um órgão muscular e como ele precisa distribuir o sangue para o corpo e oxigenar, né? Então, ele precisa ficar nesse movimento de contração, de relaxamento, né? Contrai, relaxa, contrai, relaxa. Então, o processo de contração é a sístole, tá? Então, anotem aí, eu peço para vocês fazerem até grifar aí, se for o caso, tá? Então, o que é a sístole, professora? Sístole é um movimento de contração do coração, tá? E a diástole é o processo de relaxamento do coração. Outra coisa bacana de vocês fazerem atentos para esses detalhes. Finalizando a aula, vamos fazer algumas questões, tá? Candidato preparado, tá? Tem que ser aprovado e tem que fazer questão. Questão número 1. Sabemos que o sangue é composto por uma porção líquida, que é chamado de plasma.
e algumas células e fragmentos celulares. Esse sangue circula sempre dentro dos vasos sanguíneos, caracterizando um sistema circulatório fechado. A respeito dos vasos sanguíneos, marque a alternativa incorreta. Aluno, concurseiro, presta atenção na questão, leia devagar. A questão quer saber a alternativa incorreta e não a alternativa correta. Vejamos lá. Alternativa A. As artérias levam o sangue do coração para outras partes do corpo. Bom, aparentemente está certa. Vamos ver se a professora não está distraída. Alternativa B. Os vasos sanguíneos de diâmetro microscópico são chamados de capilares sanguíneos. Ok. C. As veias são vasos sanguíneos responsáveis por levar o sangue de diversas partes do corpo para o coração. Alternativa D. As artérias apresentam parede relativamente fina quando comparadas às das veias, né? Bom, um absurdo essa alternativa, né? Ao contrário, as artérias possuem parede espessa, possuem parede grossa, porque precisam bombear o sangue que já está oxigenado do pulmão para o corpo inteiro, né? Então, não possui parede fina. A alternativa E, as paredes das artérias e veias são constituídas por 3 camadas de tecidos denominadas túnicas, tá? São túnicas, exatamente. Portanto, a alternativa correta é a alternativa D. As artérias apresentam parede relativamente fina quando comparadas às das veias, tá? Ela é correta porque, prestem atenção, não é porque essa afirmação está correta, tá? É porque ela corresponde ao que a questão pede. Então, ele está pedindo para marcar a alternativa incorreta, tá? Então, essa está incorreta, então vocês vão assinalar a alternativa D. Questão número 2. Na rede linfática, percebemos em alguns pontos estratégicos do corpo estruturas com um aspecto esponjoso que possuem a função de identificar e destruir substâncias estranhas. Marca a alternativa que indica corretamente o nome dessas estruturas, tá? Então, quando a gente pensar em rede linfática, já pensa em linfonodo, tá? A linfa é um líquido que circula no sistema